que nós podemos aprender com Abraão? Já ouviu falar que Abraão é o nosso pai na fé? O que nós podemos aprender com este homem que é um exemplo de fé? Eu tomei como base para falar nessa tarde sobre Abraão, Hebreus capítulo 11. Vamos mesclar Hebreus capítulo 11 com a vida deste homem que é tão importante, tão relevante no Antigo Testamento e também é um exemplo para nós que somos servos de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8 diz assim: Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Primeira coisa que nós aprendemos com Abraão é a confiança e a fé em Deus. Nós vemos que ele foi chamado e saiu de um lugar que ele habitava, que ele conhecia, para um lugar que ele ainda não conhecia, um lugar que ele ainda havia de receber como herança. Então ele peregrinou, foi um peregrino, sem saber aonde ele iria. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos com Abraão. Também somos peregrinos. Pelo contrário, nós vamos para uma terra onde nós conhecemos, mas devemos sempre estar abertos e atentos para ouvir a Deus e atender o seu chamado e irmos nos lugares que nós muitas vezes não conhecemos. Nós vemos também no versículo de número 17 que ele diz: pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Então nós vemos aqui o segundo exemplo de Abraão é os sacrifícios. Abraão, ele nunca correu dos seus sacrifícios. Quando o Senhor chamou ele e pediu para ele o filho que ele havia recebido como promessa de Deus, ele prontamente atendeu. E como diz o próprio livro de Hebreus, sabendo que até mesmo das cinzas Deus poderia levantar outra geração ou outra descendência. Dos mortos, Deus poderia ressuscitar o seu filho. Então nós aprendemos com Abraão a nunca fugir dos nossos sacrifícios. Primeira coisa, confie em Deus. Segunda coisa, não fuja dos seus sacrifícios. Então a vida de Abraão, do início ao fim, ela é um exemplo para nós de obediência, de instrução, de confiança em Deus, sair da sua terra e ir para um lugar que Deus ainda lhe mostraria. Sacrificar o seu filho, peregrinar. Abraão foi um peregrino. Assim como Abraão, nós somos um peregrino que estamos indo para uma terra que Deus vai nos dar, que Deus vai nos colocar, que Ele já nos comprou, já está preparada e que nós chegaremos lá. Mas no meio do caminho existem sacrifícios que precisamos fazer e cumprir. E assim como Abraão, precisamos ter a confiança em Deus que os sacrifícios são necessários para a nossa estrada. Que Deus te abençoe.